Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. Um ouvinte nosso, o Milton, pede para a gente falar sobre as duas cruzes, suástica e sovástica. Ele fala em duas aqui, mas não esclarece bem. Nós já comentamos sobre esse assunto aqui algumas vezes, mas vamos voltar a ele. Nós temos cruzes de tudo enquanto é tipo. Se você entrar no Google e pedir cruz, né? E vai aparecer cruz ansata, cruz gamada, cruz suástica, cruz sovástica, cruz isso, cruz aquilo. Cruz de tudo enquanto é tipo, né? E as duas cruzes mais importantes que existem, porque elas estão ligadas diretamente ao rei do mundo e não ao nazismo, como muita gente pensa só, não é isso. Porque tudo que está aqui na terra, de bem e de mal, é tudo ligado ao rei do mundo, porque ele é rei de Melque, mal, e de Zedeque, bem. Ele é rei dos dois polos. Por isso que ele é pai do bandido, do pobre, do miserável, do preto, do azul, do branco, é pai do branco, do rico, do que está feliz, do que está sentindo dor, do que está morrendo, do que está matando, de tudo. Afinal de contas, tudo que está aí depende dele. E você achar que está tudo errado é você julgar que ele é incompetente. Ora, ele é o chefe do governo oculto do mundo. Pense bem se não é você que não está sabendo raciocinar. Bom, feita essa ressalva, vamos falar um pouquinho dessas duas cruzes, né? Existe uma cruz chamada cruz suástica ou esvástica, né? Eu prefiro falar suástica, cujos pálio é aquela parte que gira, ela dá a impressão que é um ventilador, né? E os pállios dela, se você olhar com atenção, você perceberá que essa cruz suástica, os seus pállios giram para a direita. Se eles giram para a direita, eles giram no sentido positivo ou construtivo. Aí você pega uma outra cruz, cujos pállios giram para a esquerda e estão virados para a esquerda, né? E você mostra rapidamente essa cruz para uma pessoa que não entende nada disso aí, que não sabe observar direito, o que ela vai dizer? Você desenhou uma suástica aí, você é neonazista, hein? Cuidado com isso aí. Se você sair com a cruz suástica, né, um emblema da suástica, pendurado no seu pescoço, uma medalha com a suástica pendurada no seu pescoço, sair por aí, cuidado, você pode ser até linchado como neonazista, e na verdade não tem nada a ver, porque a cruz que o Hitler utilizou, ela é a sovástica. Eu estou falando bem lentamente para depois você não precisar de novo entrar em contato com a gente para explicar que qual é a cruz do Hitler? É suástica ou sovástica? É sovástica. Você vai ler isso aí na Helena Blavatsky, Doutrina Secreta, por exemplo, ela explica muito bem isso. Se você juntar as duas cruzes, a suástica, que gira para a direita e, portanto, no sentido construtivo, se juntar com a sovástica, que gira para a esquerda, portanto, no sentido destrutivo, sendo que a que gira para a direita significa magia branca por ser positiva, né? E está convencionado isso, não tem nada de discriminação de cor também não, viu? Porque hoje as pessoas são muito feríveis, machucáveis, qualquer coisinha está doendo nelas, né? E a outra sovástica, se juntar a sovástica com a suástica, a sovástica que gira para a esquerda e, portanto, é considerada magia negra ou nociva, né? E se juntando as duas, você forma a cruz ansata, ou aquela que não gira nem para a direita e nem para a esquerda. Mate esta charada. Aí é a cruz que representa o equilíbrio na evolução.
Ou o indivíduo nem vai muito para a direita nem vai muito para a esquerda. Só que o equilíbrio completo, o equilíbrio total, o equilíbrio permanente, o equilíbrio eterno, ele não existe na manifestação de vida nos 144 mil universos paralelos. Por quê? Porque equilíbrio total e harmonia total, né, não pode existir na vida manifestada. Quem diz isso não sou eu, é o livro mais antigo que tem aqui na Terra e que não está aqui mais, ele está escondido noutra dimensão, porque também não adianta nada deixar aqui, ninguém vai entender direito, né? As pessoas teimam em entender a coisa ao pé da letra e não é. É no espírito que vivifica que está a verdade. Verdade provisória também, claro, porque tudo é provisório. Tudo aquilo que se manifesta para a vida em quaisquer dimensões de matéria é relativo. O Einstein não conseguiu entender isso direito. Ainda bem que ele não entendeu, porque aí ele bolou um negócio muito bem bolado chamado teoria da relatividade. Tudo é relativo, menos a velocidade da luz. É igual a mc ao quadrado, né? Gerou essa equação aí. Mas ele estava enganado. Tudo é relativo, inclusive a velocidade da luz. Porque luz é algo manifestado também. Aí estou me baseando no livro As Estâncias de Xian, ou o livro da formação do globo Terra, aquele sob o qual, né, que tem um mantra também tão antigo, mas tão antigo, né? Pouca gente conhece esse mantra, né? Que dizem os estudiosos do ocultismo, os grandes mestres sustentam isso. Sob os acordes deste mantra surgiu o globo Terra. E não foi um Deus só que o criou. Foram as hierarquias criadoras criando em nome desse Deus único de todas as religiões, de todos os tempos, de todas as eras, o Deus de todos os universos, né? Ou um princípio criador, porque ele não tem perna, não tem braço, não tem coisa nenhuma. Quando ele se manifesta, aí ele já assume uma forma. E assumir uma forma fica relativo. Se é relativo, não pode ser um Deus absoluto, né? Porque o Deus absoluto ele não pode ter qualidades. Como é que nós, que somos todos relativos e toda a criação é relativa, né? Como é que nós podemos entender algo que é absoluto e que foge à compreensão do pensamento, da razão nossa? Não tem condição. Todos aqueles que escreveram sobre esse Deus hipotético estavam falando de uma segunda pessoa do plano arquetipal ou de uma terceira pessoa, mas da primeira pessoa é impossível falar porque ele não tem gunas ou qualidades. Ele é um princípio criador e olha que antes dele ainda tem coisa, hein? Antes desse aí, que a gente chama de... Os Brahmanes chamam de Brahma, né? Depois a segunda pessoa é Vishnu, depois é Shiva, que corresponde às 3 gunas ou qualidades da matéria também. A primeira qualidade da matéria é o Pai, né? É um círculo com ponto no centro, que vai gerar o Big Bang. Mas o Big Bang, primeiro, como Deus geometriza, ele é o supremo arquiteto, né? Esse ser que comanda um dia da criação, são 7 supremos arquitetos. Esse ser que representa o Supremo Arquiteto, ele é quem tem esse plano nas mãos, né? Para tocar a obra da Terra, né? A obra desse globo Terra. Então, essa obra do globo Terra, tudo começou com um mantra que foi sendo cantado e com o poder de Kriya Shakti foi aparecendo aquele globo num vazio onde nada existia, né? E que depois passou a existir a Terra, o corpo de um Dian Choan, de um Maha Choan, né? Que o Rafael, que a gente comenta sempre aqui, ou coisa parecida, né? Então, nessa época, quando houve a criação do globo Terra, já havia a simbologia da suástica e da sovástica. Ela não tem nada a ver com Hitler, né? Agora, tem a ver com o enviado divino de acordo com o karma do pessoal da Terra. Aí é diferente. Por exemplo, os chamados 4 flagelos de Deus. Ou, 4 flagelos de Deus, quer dizer, aqueles que flagelo na maneira de encarar, né? Na verdade, karmicamente,
vai juntando tudo enquanto é força negativa que o ser humano puxa para si ou cria através da sua mente atrapalhada, porque ele não sabe pensar ainda, né? Então, de repente, a humanidade inteira está merecendo algo destrutivo, né? Então é onde nós temos as 4 manifestações avatáricas, iguaizinhas às manifestações avatáricas no sentido positivo. Um Avantara no sentido positivo ou construtivo, ele vem sob a égide ou símbolo da suástica. Um Avatara com aspecto destrutivo, ele vem sob o símbolo da cruz sovástica ou destrutiva. Esse é o mais puro esoterismo que existe ainda. Apesar que isso aí já está em livro, apesar que não de uma forma tão clara, tão explícita como a gente está expondo aqui, né? Então, o que aconteceu com a humanidade? A humanidade chegou a um ponto que ela atraiu tanta coisa negativa para si, o karma estava pendendo tanto para o lado negativo, que esse karma precisava cair na cabeça da humanidade. Então, foram enviados os 4 seres considerados avataras de Shiva, ou destrutivos, e trazendo como símbolo a sovástica, ou aquela cruz cujos palhos gira para a esquerda, na simbologia negativa. Então esses seres foram Átila, Gengis Khan, Tamerlão e Hitler. Repetir de novo: Átila, Gengis Khan, Tamerlão e Hitler. Nós não estamos falando aqui para machucar ninguém, gente que sofreu na Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver. Isso aqui é o que o esoterismo ensina, né? Esoterismo é um negócio tão sério que existia, para você ter uma ideia, eu não lembro o nome dele, não adianta você passar um e-mail para eu te passar o nome, mesmo que eu soubesse também, não estou autorizado a falar. Existia um general inglês na Segunda Guerra Mundial. Ele saía da Inglaterra disfarçado, ia até a Alemanha, ou então um general alemão do Hitler saía de lá e os dois se encontravam para conversar. Os dois eram de uma sociedade secreta e não estavam a fim de acabar com o judeu, com o inglês, com dominar o mundo, coisa nenhuma. Eles apenas e tão somente sabiam do karma que estava despejando sobre a humanidade, inclusive sobre os ingleses também. Daí Hitler ter bombardeado Londres, né? Quando Napoleão Bonaparte, né, com suas hostes, com seus exércitos, começa a invadir o mundo inteiro, expandindo o poderio da França, né, tinha um ser chamado Homem da Capa Preta, que era uma espécie de deus disfarçado ali no meio dele, né, que era um simples soldado. Sabe o que ele fazia? Ele que orientava Napoleão. Invade a Polônia, ele invadia, dava certinho. Invade não sei o que, dava certo. Não invada a Rússia, porque a Rússia é solo sagrado, porque vai nascer uma mulher lá, um Cristo de saia lá chamada Helena Blavatsky, não pode bagunçar aquilo lá e tal. Não entra lá que você vai entrar pelo cano. Napoleão teimou e perdeu, né? Ele perdeu. A maioria dos soldados, ele morreu tudo no gelo, um frio desgraçado e tal. A desculpa foi essa, né? Mas ao comando oculto do mundo nada escapa. Gostando ou não, é isso, né? Agora, nós não estamos falando isso aqui, é o próprio alvedrio nosso, não estamos inventando coisíssima nenhuma. Se você não acredita em nada disso, paciência, vá procurar. Procure, veja alguns livros. Não adianta eu indicar livros que você não vai encontrar também. Você tem que entrar numa escola esotérica e ficar lá, quem sabe, umas 10 encarnações, ou 5, ou 8, ou o resto da sua vida. Se você ama realmente os mistérios e acha que isso aí é o forte da sua vida, porque eu acho que a minha é, né? Então eu não quero nem saber. Tem a opção de encarnação que eu tô mexendo com isso e não sei nada ainda, né? Agora tem gente que dá uma chegadinha, bota a cara pra dentro de uma escola esotérica, né? Iniciática, já sai metendo pau na escola, que aquilo é uma palhaçada, e cai fora, né? Tem gente importante aí que passou por escola iniciática, acabou saindo, fundou outra, depois brigou, fundou junto com um colega, brigou, separou de novo e não sei o que, foi fundando uma opção de coisa e no fim não deu coisa nenhuma, né? Mas cumpriu pelo menos alguma missão, abriu um pouquinho a cabeça de quem tinha a mente fechada demais, porque tem gente que tem a cabeça fechada demais, né?
E tem gente que já tem a cabeça que aceita um pouco mais. E, felizmente, essas pessoas que têm a mente mais aberta, elas não são típicas de uma determinada religião ou de uma determinada filosofia, né? Não. Eu conheço, eu tenho amigos, por exemplo, evangélicos que têm cabeça aberta. Eu tenho amigos católicos que têm a cabeça mais aberta, né? Eu conheci católico, inclusive católico, eu não posso nem sonhar em falar o nome dele aqui, porque é uma pessoa importante na própria igreja, que tinha certeza da reencarnação. Mas o que adianta, com tanta prática, por exemplo, solitária, né? E tanta reza, tanta coisa, praticando aquilo que a gente chama de Bhakti Yoga, ou Yoga da oração, da devoção, ele conseguiu abrir uns canais, ele viu como a coisa é. Depois de você ver, compadre, você abandona qualquer livro que possa estar ensinando você, porque você está vendo diferente, né? E quando você vê que é diferente, lhe dá aquela ânsia de querer contar para todo mundo. Mas muitas vezes você já está velho, então não adianta você sair daquela instituição onde você está, sendo que ali mesmo você pode ser útil, né? Quem sabe tentando abrir a cabeça dos seus irmãozinhos que estão naquela sociedade e não fazer mal para eles, né? Eu estou fazendo essas ressalvas todas porque tem gente que é capaz de estar pensando, cara, vai estar falando um monte de bobagem. Isso acho que é uma sorte. Vai estudar isso aí. Eu já li uma cacetada, toneladas de coisas que falam sobre essas coisas, né? Não só nessa vida, mas em outras, né? Isso aí é ensinamento do mundo. Pessoas importantíssimas, que perto delas eu sou cocô de urubu, estudaram essa coisa muito melhor que eu. E sabiam disso. Isaac Newton sabia disso. Einstein foi contemporâneo de Blavatsky, chegou a conhecê-la pessoalmente lá nos Estados Unidos, né? Mas não aceitou aquela ideia que a Blavatsky colocou na doutrina secreta. Tudo é relativo, inclusive a velocidade da luz. Tudo que é manifestado é relativo, né? Então ele teve que estabelecer aquela exceção e que acabou gerando a teoria da relatividade, que é muito boa, tudo bem, então tá tudo certo, né? E tantas outras pessoas extraordinárias que já pisaram nessa terra. O grande filósofo matemático alemão Leibniz, né? Você pega, por exemplo, o Immanuel Kant, é de uma intuição, uma coisa fenomenal, né? É claro que ele errou, não dá para você separar o racional do emocional, né? E ele não sabia também, porque ele não era iniciado nesses mistérios, que você tem um corpo chamado corpo físico mental, não, corpo físico astral, e que corresponde ao plano das nossas emoções, e ao qual corresponde uma determinada porção desse corpo, aliás, é a nossa alma animal, ou aquilo que nos anima. Sem essa alma animal, nós não conseguimos ficar com o corpo ereto, nós não respiramos, o coração não funciona, nada funciona e não tem vida. Como é que você vai eliminar o astral? E ficar só com o racional não tem jeito, o racional é um plano superior. O racional é que você tendo um cérebro, né, com neurônios mais ou menos adaptado para você pensar um pouquinho, porque nós só conseguimos pensar um pouquinho ainda, né? Como eu digo sempre aqui, nós temos uns 7.034.000 anos para desenvolver o mental abstrato nosso. É por isso que a maioria de nós não sabe pensar. Se soubéssemos pensar, nós viveríamos bem melhor, não teríamos essa miséria toda no mundo, guerras e outras violências e outras coisas mais. A razão, ela seria o principal em nós. E essa razão, quando funciona realmente, o ser humano simplesmente não parte para a violência, não faz muita besteira, porque o contrário faz bem para ele. Fazer o que ele acha que é certo, o que é melhor, é quando ele aprende a usar o próprio egoísmo em benefício dele, mas sabendo que aquilo vai beneficiar os outros também, por uma questão de inteligência, e não para agradar Jesus, ou Buda, ou quem quer que seja. Esses seres nunca pediram para ser agradados, né? Dê uma banana, um abacate para um pobre e você ganha pelo menos 5 minutinhos de céu. Ora, não é nada disso, né? Você tem que passar a entender esse mecanismo e agir inteligentemente com o seu próprio egoísmo e querer para si aquilo que você também deve querer para os outros. Se você ficar querendo tudo para você mesmo, não dá. Eu estou falando essa coisa toda porque o que a gente gostaria aqui, desse cantinho nosso chamado Conversinha ao Pé do Ouvido,
É mostrar para as pessoas que há uma maneira melhor de viver. Dá para a gente abrir a cabeça. Não é pecado. Isso aqui não faz mal, né? Agora, você não precisa acreditar em coisa alguma, né? Prove que isso está errado. Mas não venha com essa de eu não acredito, não acredito e não acredito. Isso é coisa de criancinha. Aí sim é besteira, né?